Antes de apontar o texto, quero fazer você entender uma coisa que acontece na vida de muitos seres humanos, acho que da maioria de nós. Nós nos empolgamos com pessoas, somos seres capazes de sermos influenciados, motivados, ainda mais quando nós encontramos uma multidão, fazendo algo. Nós também temos capacidade de admirar pessoas. A gente olha para alguém e nós pensamos assim: puxa vida, eu gostaria de ser como este servo do Senhor, esta serva do Senhor. Eu gostaria de ter essa capacidade de fazer isto. Gostaria de ter esse tipo de comportamento. E com a admiração que nós temos às pessoas, essa admiração faz com que nós tomamos essas pessoas como um exemplo ou um padrão, ou alguém que nós venhamos destacar e dizer: olha, eu conheço tal pessoa, aquela pessoa é gente boa demais, é um exemplo, foi um exemplo para mim. Essa pessoa, que gente boa que é aquela pessoa. Nós nos afeiçoamos às pessoas a partir do seu comportamento. Alguém disse assim que ensinar era uma arte e educar, era algo mais sublime ainda, porque ensinar você apenas precisa saber para ensinar, e educar você precisa fazer para ensinar. A gente, desde quando criança, nós aprendemos, somos ensinados com exemplos. Nós aprendemos dos nossos pais, o que eles aprenderam dos seus pais. Nós admiramos nossos pais que nos dão exemplos, e nós damos exemplos para os nossos filhos, somando um monte de atitude, é muito claro. Mas há momentos em nossas vidas que a gente também, nós ficamos decepcionados com pessoas. E a decepção é algo que é como uma seta, uma sangria, uma enfermidade que faz com que nós nos sentimos desestimulados a praticar aquilo que nós vimos na vida daquela pessoa. A gente esquece que as pessoas, elas têm as suas variações, elas estão sujeitas a erros, e nós, quando vemos alguém que nós admiramos fazer algo que nós detestamos, que nós não gostamos, aí nós resolvemos então que aquilo que a pessoa fazia não era bom. Engraçado, interessante isso, porque alguém que deu tantos bons exemplos, de repente deu uma mancada. Parece que tudo aquilo que ela fez até aquele momento, é comum nós encontrarmos isto no meio da igreja. A gente tem aqui na Bíblia uma igreja que foi plantada em Efésios. Essa epístola o apóstolo Paulo escreveu da prisão, e ela foi escrita em Roma. E essa epístola, ela foi enviada para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. E o Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele falou: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A carta começa assim: aos santos que estão em Éfeso, santos e fiéis a Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito, ó Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, e pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. E aí no 15 ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Então, o apóstolo Paulo diz assim: eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e o vosso amor. Diga assim: fé e amor. Sabe que a palavra do Senhor lá em Coríntios 13 diz que tantas coisas vão passar e depois a gente vai ficar, é o amor, a fé, a esperança e o amor. E a igreja de Éfeso tinha amor por todas as pessoas. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Então é uma igreja que tinha amor pelas pessoas, uma igreja pastoreada por um pastor jovem, Timóteo, um garoto que conheceu o evangelho através da sua família, sua avó, sua mãe. E é uma igreja que foi instruída para buscar sabedoria, para exaltar Cristo. Ela foi instruída para ter a unidade, ela foi instruída para poder lutar contra a obra da carne e receber o fruto do Espírito. Foi instruída para adquirir as armas, né? Em Efésios 6, que fala sobre a armadura de um guerreiro. Com certeza, muitas pessoas desta igreja inspiravam outras pessoas. Sabe, irmãos, há vidas que inspiram, há vidas que motivam, há vidas que entusiasmam, mas há um mal que eu gostaria de vacinar o seu coração nesta noite. É o que o Senhor, o mesmo Jesus falou para a mesma igreja depois de alguns anos. Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor manda uma carta assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer com os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui está a mesma igreja, depois de alguns anos, sendo advertida pelo Senhor, dizendo: ei, eu conheço você,
Eu sei que você trabalha bastante. Eu sei que você tem paciência. Eu sei que você é alguém que não tolera a maldade no coração dos outros. O que nós encontramos muito dentro da igreja são pessoas decepcionadas com pessoas. São pessoas dizendo assim: eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero me misturar com a igreja, porque eu já fui muito machucado, eu já fui muito chateado, já me causaram muito dano, eu minha família, eu, meu esposo, meus filhos então não querem nem saber desse negócio de estar no meio da igreja. Por quê? Porque existem lá pessoas machucam pessoas se relacionam com pessoas vivem com pessoas. A igreja é um lugar onde existem pessoas ruins, irmãos. A igreja é um lugar onde existem pessoas sendo melhoradas e aperfeiçoadas. Aqui, a pessoa que está do seu lado, se eu pedir para ela assim: vira para o seu irmão que está ao seu lado e dá um sorriso, a pessoa, ela está brigada com a esposa aqui do lado direito, ela vira para o irmão do lado esquerdo e dá um sorriso. Ah, que lindo. Ela não vira para o cônjuge, ela vira para o outro lado e dá um sorriso. Vira para o seu irmão e diga: eu te amo em Cristo. Ela pode estar arrebentada com o irmão de casa, mas ela vira para o outro e diz: eu te amo em Cristo. O que nós precisamos aprender é que existe um amor romântico que foi implantado no meio das pessoas, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que não é o amor que o Senhor dita e nos ensina a ter, que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Não é o amor que nós aprendemos com Jesus, porque Jesus ensinou o que é amar. Nós cantávamos um hino, um dos primeiros que eu aprendi a tocar, que diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra o amor por nós. Não é isso? E aí estavam lá o conjunto de louvor da igreja cantando: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Essa canção fala que o amor de Jesus foi revelado no Calvário. E lá no Calvário, Jesus não estava recebendo aclamações como ele recebeu quando ele entrou em Jerusalém montado no jumento, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá no Calvário, ele estava vendo pessoas que talvez ele tinha curado, no meio da multidão, dizendo: Barrabás, Barrabás. Lá no Calvário, ele estava olhando para pessoas, talvez ele estava vendo pessoas, talvez ele estava vendo aquela mulher que ele fez um milagre lá no casamento, talvez ele estava vendo aquele homem que desceu em cima de um telhado, em cima de uma cama, ou ele estava reconhecendo o cego Bartimeu, talvez ele estava reconhecendo o paralítico da beira do tanque. Ninguém esteve do lado dele. Talvez ele viu no meio da multidão a filha de Jairo, que ele ressuscitou, dizendo: Barrabás, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Mesmo assim, ele amou até o fim. Mesmo assim, ele não permitiu que o seu coração se amargurasse. Mesmo assim, ele não permitiu que a atitude das pessoas mudasse quem ele era. Eu e você, nós precisamos aprender a ser filho de Deus. Não é com o pastor, não é com a irmã da cantina, não é com o irmão da cozinha, não é com o menino que cuida da
daquela sala, ou não é com o guitarrista, com o baterista, não é com a líder, ou o líder dos jovens. Nós precisamos aprender a ser servo de Deus, é com Jesus. Nós precisamos aprender a olhar para Ele e amar como Ele amou. Nós não teremos desculpas quando se o Senhor nos chamar e nós estivermos mornos, dizendo, o Senhor fala assim: olha, por que você continua assim? Não, Senhor, sabe por quê? Eu tive muita decepção na igreja, muitas pessoas me decepcionaram. Eu quero dizer para você uma coisa: aqui neste lugar é lugar de aperfeiçoamento. Existem pessoas sendo aperfeiçoadas, existem pessoas aperfeiçoando umas às outras, mas todos nós temos uma referência, e a nossa referência é somente Jesus. É somente Jesus. Você não pode perder a sua salvação, você não pode perder a comunhão com o Senhor por causa de um fulano, do cicrano, por causa de um pastor, por causa de um obreiro, por causa de um líder. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer com os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho contra você uma coisa: você faz tudo isso sem amor. Você faz tudo isso, você está no meio do meu povo, fazendo aquilo que todo mundo faz. Você parece um crente fervoroso, você parece um crente abençoado. O Senhor Deus, quando vier buscar a igreja, Ele não vai te cobrar o talento que Ele te deu. Não vai te cobrar o talento que Ele te deu. Quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele não vai te cobrar nada que você faz. Ele vai cobrar o que você é. Você entendeu isso? Deus não vai cobrar nenhuma atividade sua. Ele vai cobrar quem você é. O Espírito Santo vai reconhecer quem Ele é. Tanto é que na carta de Éfeso a gente tem uma revelação aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia de que nós somos dele. Porém, nós temos buscado o Senhor em oração, e por esses dias o Senhor tem falado com a sua igreja: olha, meu povo, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ser Senhor de vossa vida, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o Senhor absoluto da sua vida. Sabe o que é ser o Senhor absoluto da sua vida? Sabe o que é ter o Senhor como sendo absoluto da sua vida? É você não se envergonhar dele lá no mundo. Quando existe alguma situação em que você ficará constrangido, porque você é crente, mas você não envergonha o nome do Senhor e nem tem vergonha do que Ele é. Tem muitas pessoas que repetem o comportamento de outro. É comum, e pode ser que aqui no nosso meio tenha isso também. Acontece na maioria daqueles que são meninos, sabe? Os meninos, as crianças espirituais repetem os erros dos outros. Como assim? Você está ali, você saiu e foi comprar alguma coisa com o irmão aqui da igreja, no caminho passou uma mina, o cara falou assim: rapaz, como Deus faz coisa linda na terra, né? Aí você não tem esse costume de ficar observando, aí você pensa assim: esse menino aí, esse cara é o que toca lá na frente. Se ele fala assim, ele toca lá na frente, aí passa outra, aí você, ali, aquela ali também é coisa de Deus, aleluia. Daqui a pouco estão trocando fotos de mulheres sensuais e estão na rua olhando para um monte de mulher. Mas começou com quem? Começou um cara a imitar o comportamento do outro. Assim ele faz, não tem problema. Ele toca, ele canta, ele prega, ele faz isso, aquilo, outro. A palavra do Senhor tem um texto que o povo de Israel está dizendo assim: os filhos comeram uvas verdes, os pais comeram uvas verdes, e os filhos ficaram com a boca travada, dizendo assim: a gente não tem culpa do que os nossos pais fizeram. Aí o Senhor fala através do profeta assim: é o seguinte, não é conversa dessa aí não, é o seguinte, cada um vai responder pela sua atitude, pelo seu comportamento. Você não vai dizer assim para o Senhor: Senhor,
eu me esfriei porque um dia eu conheci um crente, e esse crente parecia crente e não era, e eu aprendi, comecei a ser crente igual ele. E o Senhor está dizendo: por que você fez isso? Foi ele que eu deixei como referência? Foi ele que eu falei para você ver? O Senhor sempre diz assim: olha para mim. Jesus disse: olha para mim, você será salvo. Eu já fui e sou tentado a ser assim. É muito claro que eu, com a responsabilidade que eu tenho como pastor da igreja, se eu for pego em um comportamento inadequado, eu vou fazer alguém tropeçar. Mas, irmãos, existe uma sentença na palavra de Deus para mim. A Bíblia diz assim: é inevitável que venha um escândalo. Sabe o que significa escândalo? Escândalo significa fazer tropeçar, fazer uma pessoa cair. Isso significa o escândalo. E para o escândalo, a sugestão é suicídio. Para o que gera escândalo. Porque Jesus diz assim: é amarrar uma corda no pescoço, amarrar a corda na pedra e jogar na água. Tipo assim, se mata, mas não faz ninguém tropeçar não, cara. Sabe por quê? Porque essa pessoa está aqui buscando a Deus, e custou o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você não tem o direito de querer fazer alguém tropeçar e de querer plantar um comportamento inadequado fora da palavra de Deus. Porém, para o outro lado, num dos dias que nós estávamos ministrando aqui o grupo de líderes, tanto terça como quarta, nós falamos assim, a gente sabe que a gente ouve sempre: ninguém quer saber de levar nada a sério. Sabe, no meio da igreja, ninguém quer ser crente direito. No meio da todo mundo ninguém vale nada. Aí eu disse para o grupo assim: não deixa falar assim perto de você não. Fala assim, não fala assim não, porque quando você fala todo mundo, quando você fala ninguém quer, você está me incluindo dentro do seu pacote aí, e eu não aceito que você me inclua nesse pacote, porque você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Então você está me colocando no geral aí, em que não existam pessoas que levem a sério o Evangelho. Você já viu alguma coisa errada em mim? Não, então tira eu desse pacote. Aí a pessoa vai tirando você. Tem um monte de gente, mas eu conheço uma pessoa que ainda não me decepcionou. Não é assim? As pessoas estão decepcionadas, elas começam a generalizar todo mundo e dizer que não existe igreja boa, não existe lugar bom. Irmão, chega de nós ficarmos olhando para a igreja e olhamos para os defeitos das pessoas, os defeitos das igrejas. Em todo lugar existem pessoas com problemas, pessoas que geram atitudes problemáticas, mas também em todo lugar existem pessoas piedosas, pessoas que amam a Cristo, e o Senhor vai levar para a sua glória para morar com Ele. Agora, quem você vai ser? Você vai ser daquelas 10, você vai ser aquelas 5 que não tinham óleo nas suas lâmpadas e não estavam nem aí para serem aptas a conduzir o noivo? Ou você vai ser daquelas 5 que tinha óleo e elas se prepararam para aquele momento e elas podiam dormir? Porque a Bíblia diz, na parábola das 10 virgens, pelo menos 50% das pessoas que esperam um mestre não estão preocupadas com estar preparadas para isso. Se eram 10, 5 estavam despreparadas. Então é possível que dentro deste lugar existam 50% de pessoas, metade das pessoas que estão aqui não estão preocupadas com o encontro com o seu noivo, com o seu mestre, com a eternidade, com serem transformados para morar na glória. Eu não estou pesando, não estou julgando, não estou dizendo que você é ou que não é. Eu estou dizendo que é possível que existam metade das pessoas que estão servindo a Deus neste lugar não estão interessadas em conduzir o noivo para o grande dia.
Agora, eu preciso me espelhar naquela que estava preparada, porque a Bíblia diz que as das 10, todas estavam dormindo. Mas havia uma diferença naquelas que estavam dormindo. Era o preparo, era o óleo, era o azeite, era a capacidade de estar cumprindo a missão, de ser uma daquelas que iluminava o caminho para o noivo, com a lâmpada acesa. Ei, ter a lâmpada só não adianta. Ter só a lâmpada, sabe o que significa lâmpada? Você pode ter uma Bíblia de estudo pentecostal, uma Bíblia Thompson, uma Bíblia Shed, uma Bíblia Dac. Você pode ter uma Bíblia de estudo, você pode conhecer o grego, conhecer o hebraico, você pode conhecer hermenêutica, você pode ter uma boa oratória ao falar, você pode conhecer o Antigo Testamento. Irmãos, a maioria das pessoas que a gente encontra afastada do Evangelho, elas conhecem a Bíblia e pregam para nós. Essa semana encontrei uma pessoa, e a pessoa veio, falou, olha, eu acho que ser crente tem que ser novo, e começou a falar que ser crente tem que dar testemunho, e vai pregando. Sabe o que eu faço? Eu fico olhando, eu fico vendo, eu começo, agora eu vou fazer, sabe o que? Eu vou dar glória a Deus, aleluia, irmão, o irmão está pregando para mim, eu vou continuar firme na presença de Deus, porque você vai querer falar para a pessoa, ela não está querendo receber, ela quer argumentar e justificar a sua posição. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor espera pessoas que o sirvam, que tenham um amor fervendo nos corações. O Senhor espera pessoas que andam, que tenham capacidade de amar os perdidos, de amar os que estão ao lado, amar pessoas. Para ser crente precisa amar pessoas, precisa ter capacidade de amar aquela pessoa que te aborrece, aquela pessoa que não te cumprimenta, aquela que virou a cara no mercado, aquela que na feira fugiu de você, aquela que você estava no ponto de ônibus e passou na poça d'água e te manchou toda a sua roupa com aquela roupa marrom. Aí quando você olhou a placa, MST 7487, conheço essa placa, já vi essa placa em algum lugar. Irmãos, para viver e para ir para o céu precisa ter amor igual Cristo teve. A gente às vezes nós estamos querendo nos relacionar com pessoas educadinhas, boazinhas, lindinhas, fofinhas, cheirosinhas. É tão gostoso quando a gente encontra crente e aquela pessoa educada, aquela pessoa amável, aquela pessoa que cozinha bem, aquela pessoa que é colega, que leva a gente para dar um rolê. É tão gostoso isso. A gente não está afim de ser aperfeiçoado no outro. Deus, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eu quero aquecer o seu coração novamente. Eu quero aquecer a sua alma novamente. Eu quero te ensinar a amar os perdidos, amar os santos. E o Senhor tem um conselho para você: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Sabe, irmãos, novo convertido é uma bênção, não é? Novo convertido, para ele tudo está bom. Novo convertido, ele vem na oração todos os dias. Tem uma campanha, eu quero orar. O novo convertido, se marcar um culto domingo, 5 horas da manhã, ele está aqui antes do pastor. O primeiro amor fervendo no coração. Eu louvo a Deus porque aqui nesse lugar existem algumas pessoas que são novas na igreja. Essa semana tivemos a semana toda, e vamos continuar agora a segunda semana e depois a terceira semana, a semana toda de oração. Eu vi pessoas aqui que são novas na igreja. Eu falei para o irmão: mas ele é novo na igreja, está gostando, está vindo. Sabe o que ele disse? Eu quero crescer, eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender a orar.
Assim é o novo convertido. Assim é o primeiro amor. Assim, o novo convertido não vê defeito em ninguém, irmãos. Agora tem gente que começa a deixar entrar amargura, deixar angústia. A primeira pessoa que o cara começa a lascar é o pastor. Quando veio para a igreja, meu pastor é bonitão, o pastor é, como o pastor fala bem. Passa um tempo, esse pastor vai ficar falando, batendo a língua no dente, aí já a barriga dele, como que jejuma com uma barriga desse tamanho? Já começa a falar mal do pastor. Olha lá, o pastor está falando isso, sabe por quê? Ele está sabendo de alguma coisa. Está sabendo de alguma coisa, mas não estou nem aí para ele não, porque pastor nenhum vai mandar na minha vida. No começo não, pastor, eu peço oração, pastor, porque eu estou com um problema em tal situação e tal, eu quero que o senhor ore por mim, para que Deus me dê sabedoria para enfrentar isso. Depois que ficou amargurado, ele não está nem aí. Olha, eu quero saber, eu vou fazer e ninguém vai mandar em mim. Ninguém manda em mim, não estou nem aí para ninguém, o problema é meu, eu assumo. Eu não preciso de pastor. Lembra-te de onde caíste. Sabe, pode ser que em algum momento você ficou decepcionado. Obrigado. Você ficou abatido. Roubaram o azeite da sua lâmpada. Mas o Senhor, olha, faça isso, antes que brevemente a te virei, e do seu lugar, do seu castiçal, eu vou remover isto, se você não se arrepender. É tempo de nós voltarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, porque eu não sou ninguém para julgar o meu irmão. Eu não tenho essa capacidade, irmãos. Pode ser que o dia que você vê o irmão falando alto, ele estava no mau dia. Pode ser que naquele dia aquela irmã não estava bem. E as mulheres, elas têm elas precisam de um boizinho. Elas têm 7 dias que elas não estão bem. Não é verdade? Tem que dar um boizinho. E desses 7, 3 dias antes e 3 dias depois, então soma 10, 13. Nós precisamos compreender isso das mulheres. Como diz o nosso irmão filósofo Anselmo, ele diz assim: mulher não é gente não, irmão. Sangra 7 dias e não morre, isso não é gente não. Como consegue? Sangra e continua em pé, rapaz. Vai ser um homem sangrar 7 dias, já vai ficar amarelo, Fala a verdade, gente, não é? Você precisa olhar para as pessoas com olhos bons. Você precisa olhar para as pessoas com olho de amor, porque Jesus te ama, cara. Jesus olha para você com um olhar de amor. Ele não fica aborrecido e nem magoado com você. Se Ele te perdoa a todo momento, se Ele te perdoa toda hora, se Ele te perdoa, se Ele está disposto a te perdoar, por que você não consegue olhar para o seu irmão e você amar e perdoar? Nós oramos o texto que Jesus ensinou: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os que me ofendem. Ah, mas é um absurdo. Então ora por ele. Não, mas ele não pode ser assim. Mas você consegue mudá-lo? Quer o desafio de mudá-lo? Quer o desafio de mudá-lo? Quando a gente encontra alguém encardido, alguém marrento, como diz os cariocas, e a gente começa a ficar... Sabe o que Deus... Eu acho que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, de vez em quando ele arma algumas questões só para você mudar. Enquanto você não mudar, você não vai suportar. Aí você fugiu lá de um serviço por causa de uma pessoa chata.
não quero mais trabalhar não, porque lá tem um cara lá que quer puxar saco. Ô rapaz chato, eu vou pedir a conta, eu vou para outro. Chegar no outro lugar, encontra outro. Quem aqui já saiu de um lugar e foi para o outro e encontrou as mesmas pessoas? Não, os mesmos comportamentos das pessoas. Não é? Não é verdade? Sabe quem está te perseguindo? É você mesmo. Você está sendo perseguido pela sua intolerância. Você está sendo perseguido pela sua impaciência. Você está sendo perseguido pela sua falta de amor. De repente você morava lá no Amazonas, lá no fugindo do Brasil, vai morar lá no sul. Aqui no sul, aqui é um lugar diferente, pessoas mais educadas, colonizados por europeus, pessoas mais finas. Chega lá, você encontra o mesmo chato. Aí fala, meu Deus, misericórdia, para os infernos. Você precisa mudar. Quando você muda, tudo muda. Quando você muda, as coisas mudam. Aqui um conselho. Tens, porém, isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus disse para você o seguinte: eu também não concordo com esse comportamento dessa pessoa. Eu também não acho certo o que eles fizeram. Eu não estou concordando com ele quando eu te advirto a amar ele. Você quer entender isso? Jesus está falando assim: eu não concordo com o que eles fizeram, porém eu quero tratar o seu coração. Eu trato com eles. Agora eu não acho certo você ficar assim. Você não tem desculpa. Eu também odeio eles, eu também aborreço essas obras. Vocês entendem? Jesus também, sabe, quando a gente ouve falar de um pastor, de um líder, de alguém envolvido em um escândalo, você acha que o Senhor está dizendo assim: não, deixa que eu que mandei ele fazer isso? Claro que não. Ele também não concorda, ele também odeia, mas isso não é motivo para você esfriar, para você deixar de acreditar nas pessoas, para você deixar de amar as pessoas, para você deixar de perdoar as pessoas. Você precisa olhar para Cristo, você precisa aprender a olhar como você olhava quando você aceitou Jesus, olhar com amor, compreendendo. Se você não consegue, peça ao Senhor, me ajude, Senhor. Ore, Senhor, o problema está em mim, Senhor, então fala comigo, eu preciso aprender. E quando você começa a aprender a amar as pessoas, você começa a aprender a suportar todas as coisas, a vida fica mais fácil. Agora, viver a vida se aborrecendo de tudo e de todos, com o coração angustiado, amargurado, você olha a cara do cara, meu, parece um giló, mano. Meu, não sai um sorriso ali nem por nada. Tudo está ruim, porque o coração está cheio de amargura, em fel de amargura. O apóstolo Paulo diz assim: não pode brotar raiz de amargura, que por elas muitos se perdem. O Espírito Santo quer aquecer o seu coração com a capacidade de amar, como no princípio, como no começo, como quando você era menino, criança, todo mundo era bom, estava tudo certo, todo mundo era legal, você não via maldade em ninguém. Eu não estou dizendo para você cair em laços armado por pessoas, estou dizendo para você, sabe, um pastor amigo nosso diz assim: a gente tem que ter um pouquinho de pomba e um pouquinho de serpente dentro de nós. Ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Você precisa equilibrar esses dois mundos, esses dois sentidos. Eu, como pastor, eu ouço muitas pessoas, e ouço história, Eu aprendi, sabe como? Acreditar em todas elas. Vai contando. Eu quando era criança, meu pai me colocou no foguete, me mandou para a lua, fiquei lá uns 3 dias, 4, e depois ele me trouxe de volta. Eu olhei o céu lá de cima,
olhei a terra e falei: terra, você precisa de mim, eu preciso voltar. Eu estou acreditando nessa história. Com a cara que acredita. Eu não vi. Eu estou fingindo que eu sou bobo, sendo enganado por um bobo que pensa que o outro é bobo, ouvindo o bobo que acredita no bobo. Vou fazer o quê? Vou entrar em discussão com o camarada? Eu preciso ouvir. Acontece muito, a mulher vem falar mal do marido, é porque o meu marido é pá. Tá bom. Realmente. Aí depois vem o meu marido, é porque minha mulher, é porque não sei o que, pá. Tá bom, realmente. Aí pronto. E agora, pastor? Vão se converter, vocês são carnais. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Sabe, irmãos? O amor de Deus. A Bíblia diz que o amor é derramado em nossos corações. Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você consegue estar inserido no meio. Mas preste bem atenção, há uma advertência para vocês essa noite. O Espírito Santo está dizendo: se prepare para se encontrar com o Senhor. E com essa apatia, você não vai conseguir viver com Ele. Deus tem preparado para você momentos intensos no Senhor, obedecer a palavra do Senhor, andar no caminho do Senhor, viver o que o Senhor tem para você é maravilhoso. Há uma comparação que o Senhor faz à sua igreja. Ele fala assim: Jesus, jardim fechado és, amada minha. Sabe o que é um jardim fechado? É um lugar onde o seu dono passeia. É um lugar onde tem limites, onde ele conhece o que tem lá dentro. Tem pessoas que não querem mais viver como um jardim fechado, que não está mais interessado em ser olhado e cuidado pelo Senhor com esse amor. Sabe aquela comunhão que Deus tinha com o homem no jardim? Meu irmão, Deus deseja ter essa comunhão com você. O jardim de Deus, o Éden, é possível nesta geração você ter a comunhão que Adão teve. Sabe por quê? Porque Jesus fez isto. Jesus foi e apagou o escrito de dívida, toda a condenação, e nos transportou, nós que estávamos em trevas, para o reino do Filho do seu amado. É possível você ouvir o Senhor Deus no meio de tudo isso, e você estar com Ele como no jardim. Mas acontece que existem pessoas que preferem viver no mundo como uma selva, buscando aventuras, tentando descobrir o que tem do outro lado da fronteira, andando para lá e para cá, e o inimigo chamando: vem cá, para cá, olha aqui. Aí você vai, toma, olha aqui, o esquema foi legal, toma, olha, tem uma festa que vai acontecer semana que vem, eu tenho certeza que você vai. Aí chega lá, está rolando tudo legal, você sai de lá vazio. Sabe por quê? Porque não existe lugar na selva comparado com o Éden, com o lugar onde Deus permanece e está, o lugar onde Deus fala com você. Não existe lugar na selva comparado com o jardim, onde Deus quer ter um particular com você. Mas não deixe esfriar o seu amor por causa das pessoas. As pessoas, elas sempre vão decepcionar pessoas. As pessoas sempre vão aborrecer pessoas. Nós estamos aqui para aperfeiçoarmos uns aos outros. Eu não sou perfeito, meu querido. O irmão que está ao seu lado não é perfeito. Essa pessoa que está sentada na sua frente e atrás de você, esta pessoa fede. Agora não. Agora está cheirando um two, né? Está cheirando Floraten Gold, Floraten Rose, não sei o que. Está cheirando Boticário, né? Esse cheiro não é dela. Esse cheiro é da Boticário, da Natura e de outros perfumes que tem por aí. O cheiro dela é fedido, camarada. A esposa quem o diga, não é? Que bonitinho. Mas essa pessoa está sendo aperfeiçoada, e Deus está usando ela para aperfeiçoar você. Olha, você não tem o direito de dizer:
eu escolho as minhas amizades. Para estar comigo, eu que seleciono. Aprender com Jesus. Jesus, ele ensinou a gente a viver no meio das pessoas. Presta bem atenção. Zaqueu era um cobrador de imposto. Montou uma alfândega entre Jericó e Jerusalém. Ninguém gostava dele. E Jesus não estava nem aí que estavam dizendo quando ele disse: vou dormir na sua casa hoje, Zaqueu. Jesus estava sentado com Levi, que foi o Mateus, que era um cobrador de imposto, lá na taberna, lá no boteco. Os caras estavam enchendo a cara e Jesus estava lá com eles, comendo petisco, tomando um guaranazinho. Acho que foi lá que ele pensou assim: futuramente um desses aqui vai levar meu nome, lá no Maranhão. Jesus, ele não estava se importando que as pessoas diziam que ele estava comendo e bebendo com os pecadores. E ainda diziam os fariseus: esse homem é filho de Deus e está sentando na mesa com os pecadores. E Jesus estava por aí alguma coisa? Jesus estava se importando se alguém ia falar que ele não era filho de Deus ou não? Ele continuava sendo, e ele estava lá. Jesus não se importou de receber a oferta da mulher, a quem os caras chamavam a mulher pecadora. Ele não estava nem aí. Jesus não se importava. E alguns teólogos dizem que aquela mulher, Maria, era irmã de Lázaro, e era talvez aquela mulher que Jesus, e a Bíblia diz que ela, quem Jesus tinha perdoado os seus pecados. Ele não estava se importando. Agora, quem sou eu, meu irmão, minha irmã, para querer rejeitar alguém, para querer desacreditar de alguém? Eu aprendi, estou ainda aprendendo. Quando eu vejo alguém dando uma mancada, eu penso assim: Deus há de ter misericórdia dessa pessoa. Quando eu vejo alguém pisando na bola, eu um tempo atrás, irmãos, eu vou dizer para vocês, às vezes ficava indignado quando eu via falar de um pastor. Eu que sou pastor, às vezes no meio, conversando com outros pastores: sabe aquele pastor tal, ele tal. E um dia eu ouvi isso, o meu coração começou a se angustiar, e o Espírito Santo disse: este não é assunto para você, não é assunto seu. Aí eu disse assim: amém, Senhor, deixa ele para lá, espero que ele se levante. O assunto para nós é amar como Jesus nos amou, sem nos pesar na balança.